Fala, fiel! Tudo começou quando o Luva de Pedreiro, no programa do Danilo Gentili, fez uma chamada de vídeo para Paul Pogba e ele perguntou se o francês jogaria com Memphis Depay no Corinthians e ele disse sim, que jogaria de graça. Dias depois, o jogador francês apareceu treinando com a camisa do Brasil. E agora a gente recentemente viu uma postagem de Memphis Depay com uma ligação de vídeo onde Paul Pogba aparece nessa ligação e junto dele está o diretor financeiro do Timão. E a expectativa da torcida do Corinthians é de ver Memphis Depay e Paul Pogba juntos nesse time de 2025. Vamos pro vídeo de hoje. Comenta aí tudo que você acha dessa negociação do Timão e se você apoia a contratação de Paul Pogba. Deixe seu like e também se inscreva no canal se você não é inscrito. Jogadores, né? Receberam um troféu mesa redonda aqui. Garro, como melhor estrangeiro do futebol brasileiro. Yuri Alberto. Yuri Alberto esteve no time. Artilheiro do Brasil. E artilheiro do futebol brasileiro e também um dos artilheiros do campeonato. E ainda na equipe, além do Hugo, o Hugo que foi peça fundamental nessa recuperação corintiana. Nos conte aí como é que foi o Brasileirão do Corinthians, Thiago Salazar. Se liga na tela. E que maluquice foi a campanha do Corinthians no Brasileirão. O time teve uma média de 1 pontinho por rodada no primeiro turno. 19 jogos, 19 pontos. Foram só 4 vitórias naquele período todo e a crise bateu pra valer numa sequência de 9 partidas seguidas sem um único triunfo. Sobrou pro técnico, como sempre. Saiu Antônio Oliveira e chegaram Ramon e Emiliano Dias. Além deles, o Corinthians se reforçou pesado na janela de julho. A cereja do bolo foi o atacante holandês Memphis Depay. E aí tudo mudou. Depois de 20 rodadas dentro da zona do rebaixamento, o Coringão emendou uma série de 10 jogos de invencibilidade, com direito a recorde nacional de 9 vitórias seguidas. Assim, o Timão conseguiu um improvável. Garantiu vagas na Copa do Brasil e na Libertadores. Fez de Yuri Alberto o artilheiro do país e do Brasileirão. De Garro, o melhor meia. E de Memphis, a grande contratação do ano. Uma reviravolta que vai ficar na história. Paulo, acho que são alguns motivos que podem ser pensados para a gente definir a reação do Corinthians. Me dê o principal motivo. É o Memphis, é o Yuri, é o trio Yuri, Garro e Memphis, os reforços que chegaram. Eu quero um e depois você pode desenvolver à vontade, a bancada também fica à vontade. Por que o Corinthians sai de um momento tão ruim para esse momento maravilhoso? O torcedor corintiano termina o ano com aquela sensação de alívio, Paulo. Paulinho, posso te dar números antes de você começar a falar? Pode, opa. Olha aqui, ó, o Depay fez 7 gols pelo Corinthians. O Yuri fez 15. E o Garro fez 10 e deu 10 assistências. Agora você complementa mais ou menos em cima disso. Para mim foi o Depay. Lógico, o Memphis chega, ele traz uma motivação completamente diferente para esse elenco. Yuri era o centro das atenções dentro do Corinthians, a pressão toda em cima desse jogador. Quando o Memphis chega, a pressão passa a ser em cima do Memphis, porque a expectativa de ver o que ele iria trazer no futebol brasileiro era muito grande. Então eu creio que ele vem com uma mentalidade vencedora para esse time do Corinthians. Então eu creio que, em primeiro lugar, é o Memphis, em segundo lugar, eu coloco o Ramon. Eu coloco o Ramon porque o Ramon conseguiu, no vestiário, colocar ordem. Coisa que o Antônio e o Mano não conseguiram fazer. Se eu for falar para você, o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli, Fausto Vera, Romero, Garro, Wesley e Yuri Alberto. Nossa, que horrível. O Wesley, não vamos falar, o Wesley era um bom jogador. As jogadas eram todas pelo lado do Wesley. Uma andorinha só, e uma andorinha não faz verão. É isso aí. Então, qualquer treinador, por mais inexperiente que fosse, só anular aquela jogada lá pelo lado esquerdo do Corinthians do Wesley, acabava com o Corinthians. Não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. Sim. Então, hoje você o que tem... não acontece hoje. Hoje você tem um Memphis. Mérito da diretoria. Quando teve que criticar, cara, criticamos. Isso agora, cara, o mérito da diretoria do Corinthians, cara, acertou na mão, fez um monte de lambança, um monte de coisa errada, né?
cometeu muitos erros, mas trazer esse Memphis Depay... Fabinho Soldado tem que ser citado. Acerto. Eu ia falar isso. Eu ia falar o Memphis, o Ramon e depois eu fui o crítico do Fabinho aqui. Até nós estávamos conversando nós fomos porque que o ele começo tinha foi que ruim. dar a cara. É isso. Ele tinha que falar. O Augusto Melo não tinha que ir e fazer os comentários que estava fazendo. Quem tinha que fazer era o Fabinho. E hoje nós conseguimos ver isso. Um diretor dando a cara, um diretor apresentando, um diretor sabendo o que está se passando no clube. Então, esses 3 pontos fundamentais fizeram com que o Corinthians crescesse no final. Completando o que ele está dizendo. Sim, claro, fica à vontade. O Melo, ele fez algumas contratações que bateram na casa de 200 milhões. Mas aí que está. Eu sou crítico ao Dom Melo, não concordo com ele em muita coisa. Mas veja bem, era necessário fazer essas contratações. Não tinha jeito, senão o Corinthians caía para a segunda divisão. Salvaram o Corinthians, lógico. Então ele fez o certo, ficou devendo, ficou. Não sei como vai pagar isso aí, mas que ele contratou no momento certo, na hora certa, ele contratou. Porque se a gente for discutir... Se cai, qual prejuízo seria muito o maior. prejuízo? Aí precisa fazer Muito essa maior conta, do que né? essa dívida. Talvez... Muito maior do que essa porque, dívida. Dívida não deixa de ser investimento também, né? Dívida é investimento. Agora, só para completar o raciocínio dos dois aqui, está fresquinho na cabeça, Memphis Depay foi uma tacada de mestre da diretoria do Corinthians. Ele chega, ele agrega ao time a questão técnica, a questão tática, que ele está muito na frente dos jogadores daqui, porque joga lá na Europa. E a questão de carisma. Nossa. Né? Ele absorve toda a pressão que estava em cima do Yuri, deixa o time mais leve. Essa palavra que você falou é fundamental. Ele absorve a pressão de todo mundo. Cara. Ele traz a responsabilidade para ele, ainda ele fora de forma, do ideal. Sim. Os primeiros jogos a gente via que ele chegava fora do tempo de bola, sim, mas quando a gente entendia o que ele queria pensar do jogo e dava sinais de que poderia ser útil. E mesmo fora de forma, ele foi fundamental. E essa interação com a comunidade corintiana, com o país, querer conhecer a cultura. Porque quando vem um cara com essa idade, mesmo com o talento, com o currículo que tem o Memphis, chega aqui, qual é a avaliação que a gente faz? Na linguagem da bola, veio para roubar. Veio roubar o Corinthians. O que é roubar? O que é o roubar na linguagem da bola? Veio pra night. Veio aqui, vai tirar uma onda. O Brasil é maravilhoso, pô. Joga numa quarta-feira, pega o avião, um jatinho, vai lá pro Rio, vai curtir a noite carioca, curte a noite paulista. E, entendeu? Vai lá, não tava falando do Balotelli? Não é isso? Então o Balotelli começou. E que nada. O cara, vocês viram o discurso do Memphis? Eu entendo que são vários pontos, o Silvestre apontou um. E dentro do carisma, tá, isso aí é inteligência emocional, um cara inteligente. Ele sabe trazer pra ele. Não é por vaidade. Irresponsável. Né? É para se comunicar com a torcida, com a imprensa, com os companheiros. Isso aí, cara, funciona no ambiente de trabalho. São vários pontos. São vários pontos da recuperação. Mas o Memphis, para mim, como o Paulo alertou, é o principal ponto que vem de um acerto da diretoria. Tudo deu muito certo. Quando o Silvestre fala que ele tem a mentalidade de vitória, vocês viram, a gente passou recentemente no Gazeta Esportiva, aquele bastidor de vestiário, né? Quando o Memphis pede a palavra com uma pessoa traduzindo para ele, ele fala, antes da reapresentação, vamos olhar no espelho e desejar o quê para o ano do Corinthians? Desejar títulos. Ele fala isso para o Yuri Alberto, o Yuri Alberto falou aqui recentemente, né, no troféu, que o Memphis chegou para ele e falou, o ano que vem nós vamos ganhar títulos. Talvez isso possa ser decisivo para a permanência do Yuri Alberto aqui. Essa lucidez dele, mostrando que ele conhece, que ele estudou, que ele se preparou para... Quando ele veio, ele se preocupou em entender o que é esse Corinthians, cara. E ele entendeu. Eu comparo muito essa atitude do Memphis à do Abel Ferreira quando veio pro Palmeiras 4, 5 anos. Ele chegou sabendo tudo da história do o Ronaldo entendeu? Fenômeno, O cara mergulhou naquele ambiente, ele se misturou. Eu vou me sujar aqui mesmo. Me sujar, eu tô falando num sentido, né, uma metáfora. Ele mergulhou de cabeça. É isso. Só pra gente alinhavar, então, eu quero ouvir o Miller, o Alex também. Vou me lambuzar de Corinthians. O Alex pontua um pouco do Corinthians, eu quero ouvir o Miller especificamente sobre Memphis, ou se ele
vê outras possibilidades de virada de chave. O Memphis foi o principal por tudo isso que já foi falado aqui, parte técnica, parte de fora de campo, tudo isso, inteligência. Mas, do mesmo jeito que com o Andorinha só não se faz verão, como a gente falou agora há pouco, não foi só por causa do Memphis que o Corinthians obteve em 2 meses 9 vitórias e um empate. Porque a arrancada começou contra o Internacional em casa, era uma vitória certa, o Inter achou um gol no final e o jogo empatou. E na sequência teve aquela partida com o Atlético Paranaense que estava difícil, o Corinthians cedeu o empate na Neoquímica Arena, ficou 2-2 e o Memphis, num golaço de falta, fez 3-2, o Corinthians goleou e dali em diante só vitórias até o fim. Só que o Memphis sozinho não. Ele foi o principal, acho sim que foi o principal. Mas o Corinthians contratou outros jogadores que enriqueceram o elenco tecnicamente e que o Corinthians não tinha antes. Carrilho, né? Carrilho, Alex Santana, que depois virou banco. O Bidon foi resgatado para se tornar um dos principais jogadores do meio de campo. Com isso, o Garro também cresceu. O próprio Coronado, que é reserva... José Martínez. Ele melhorou o futebol dele quando ele entrou Sim, no segundo semestre com os outros jogadores. O Martínez... Né? O Thales Magno foi importante. Aliás, Alex, deu uma nova vida. Sobre o Coronado, a gente não está vendo dia a dia de treinamento, infelizmente é assim, mas eu entendo que com esse nível de jogadores que tem o Corinthians hoje, o Coronado pode ser melhor aproveitado. Eu acredito também que existem razões que não se explicam. E o futebol já demonstrou isso várias vezes. Você pode escolher a explicação tática, técnica, tudo que você quiser. Às vezes, velho, as peças encaixam. A química. E a química. Tem tudo isso. A coisa vai, cara. Esse elenco atual do Corinthians está muito unido. Isso a gente sabe que é importante, né, Miller? Sim. Essa união quando os resultados... é fundamental, né, Paulinho? Sim, sem dúvida nenhuma. Jogadores, né? E quando eles estão unidos, um compra a briga do outro, é diferente. E quando os resultados chegam, a coisa acaba fluindo mais. Nós somos muito felizes aqui de ter 2 tetras na mesa, o Paulo e o Miller, né? Que foram homenageados justamente com os demais jogadores, o elenco, comissão técnica, funcionários que conquistaram o tetra. E é muito legal ter a participação desses 2, porque eles têm uma visão diferente da nossa, óbvio, né? Não só diferente de jogador, e daquilo que eles foram. E vocês hoje em redes sociais, não é aqui na Gazeta que a gente fala isso, são os jogadores da época de vocês que falam que o Miller foi um dos diferentes. O Miller é um dos diferentes e é um orgulho para nós termos o Paulo e o Miller aqui na mesa. Miller, com essa diferença que você tem e teve de bola, você é um cara, né? Me fale a sua visão, a sua leitura de Memphis Depay. Quem é Memphis Depay? É bem fácil, né? Você falar de um bom jogador, né? Ele é técnico, ele é forte, ele é rápido, como o Chico falou. Ele chegou fora de forma, então ele não estava na velocidade, né, dos adversários. Aí ele corria errado, né? Mas quando o time começou a ganhar, ele começou a entrar em forma, no tal do ritmo de jogo, aí dificilmente o adversário chegava antes dele, né? Aí a visão do Miller é muito importante, e como eu fico feliz de apresentar o Mesa Redonda com a nossa bancada, né? 2 tetras aqui, o Chico com a história que tem, o Alex, né? Referência no jornalismo, o Silvestre sentando a bancada e, obviamente, voando na reportagem com todo o nosso time. E a gente está fechando esse ano de 2000, o mestre de férias, enfim, a gente está fechando o ano e a gente está tão feliz aqui na Fundação Casper Libero, na TV Gazeta, com a satisfação que nós temos aí com o trabalho desenvolvido por todos, a nossa equipe da técnica aqui. E chega a época de Natal, essa coisa, a gente fica mais emotivo e a gente vai aflorando os sentimentos. E por que você não me citou, interrogação? Falou de todo mundo, menos em mim, Meu Deus! Ô, Avalone, só um momentinho. Sabe uma coisa que foi fundamental também, Garrafa? Eu não quero saber também. Foi desses jogadores entenderem o que é o Corinthians. E você vê depois de cada partido o Poropó. 1, 2, 3. A nação corintiana continua sonhando com o Paul Pogba vestindo a camisa do Timão. Neste sábado, Memphis Depay postou uma foto que aparece conversando via chamada de vídeo com o craque francês. Para deixar nós, torcedores do Timão, ainda mais empolgados, Pedro Silveira, diretor financeiro do clube, também participou da ligação. Sempre ótimas conversas com os meus amigos, escreveu o atacante holandês. Na imagem, Memphis e Silveira estão sentados lado a lado enquanto dá para ver o rosto de Pogba na tela do celular. O camisa 94 do Corinthians e o dirigente da equipe do Parque São Jorge estão passando férias em Gana.
Já de volta ao Brasil, o cantor MC Ariel também esteve no país com a dupla nos últimos dias. O sonho dos corintianos surgiu após Pogba declarar que jogaria de graça. Fiel, ele disse sim ao Timão em conversa via chamada de vídeo com o influenciador Luva de Pedreiro, durante o De Noite com Danilo Gentili lá no SBT. Para aumentar a esperança de nós torcedores, Pogba postou fotos treinando com uma camisa do Brasil. Em meio aos pedidos nas redes sociais, o site de acompanhantes Fatal Model se ofereceu a arcar com um salário mensal de 3 a 4 milhões para viabilizar a chegada do meio-campista de 31 anos ao Coringão. O Corinthians só destacou que não há negociação em andamento e agradeceu à empresa pelo contato. Suspenso até março de 2025 após ser pego no exame antidoping, Pogba não entra em campo desde o dia 3 de setembro de 2023 no ano passado. Sem atuar há mais de um ano, o anúncio da rescisão contratual do francês com a Juventus da Itália foi feito em novembro. Em seu currículo, ele tem títulos como Copa do Mundo de 2018, Liga Europa, tetracampeonato da Série A italiana. Além da Juventus, ele vestiu as cores do Manchester United ao longo da carreira. E aí, Fel, apoia a contratação? Você acredita que Paul Pogba pode vestir a camisa do Corinthians em 2025? Na minha opinião, tem grandes chances. Eu acho que a gente vai ter surpresa aí para esse ano de 2025. Títulos que o Corinthians precisa sair dessa fila de jejum. E se Memphis Depay fechou, porque Paul Pogba não seria o próximo. Até o próximo vídeo, se inscreva, deixe seu like e valeu!